Monet no Jardim de Giverny. Vamos ver um pouco do livro de Linnea no Jardim de Monet, de Cristina Bjork e Lena Anderson, da editora Salamandra. Imagine só, eu estive no jardim de um artista famoso e estive em Paris. Meu amigo, seu Silvestre, foi lá comigo. Para dizer a verdade, foi tudo ideia dele. Mas é melhor eu começar do começo. Eu adoro flores, até meu nome é por causa de uma flor, e gosto de tudo que é planta. Eu sou assim, e é bem assim que seu Silvestre também é. Ele é meu vizinho. Seu Silvestre era jardineiro, mas agora está aposentado, que é ótimo, porque assim tem muito tempo para ficar comigo. E ele sabe tudo o que alguém pode saber sobre plantas. Quando eu vou lá na casa dele, gosto de ver um livro que ele tem sobre o artista francês Claude Monet. Monet também gostava muito de flores e plantas. Monet criou um jardim para pintar. Chegou até a fazer um laguinho no jardim. Hoje em dia, esse jardim virou um museu. Qualquer pessoa pode ir lá olhar. Mas como é que a gente chega lá? Bom, primeiro temos que chegar a Paris. Ah, que pena, fica muito longe. É verdade, é muito longe, mas não é impossível. Imagine que eu pude ir a Paris. Fomos em agosto, porque seu Silvestre disse que é quando as ninféias, que são flores aquáticas, ficam mais bonitas. No nosso primeiro dia de Paris, tomamos o metrô para ir a um museu chamado Marmottan. Muitos dos quadros de Monet estão lá. Uma coisa é ver as pinturas num livro, mas outra bem diferente é ver de verdade. Agora eu sei. Lá descobrimos que Monet não pintou só ninféias. Também pintou locomotivas, igrejas, montanhas, o mar e pessoas. Havia também uma paisagem de neve. Mas esse aqui é lindo, seu Silvestre. Estávamos parados na frente de um quadro com duas ninféias brancas. Cheguei mais perto da pintura para olhar melhor. E aí eu descobri que pareciam umas manchas de tinta. Mas quando cheguei para trás de novo, se transformaram outra vez em ninféias de verdade, flutuando num lago. Uma verdadeira mágica. Venha cá, Linnea, chamou seu Silvestre. Você tem que ver isso. Por quê? Eu nem tinha reparado naquele quadro pequeno. Era uma paisagem com os barcos de manhã cedinho. O sol parecia um balão cor de laranja. Este é um quadro muito importante na história da arte, me explicou o seu Silvestre. Chama-se Impressão Sol Nascente. Monet pintou sua impressão da luz do sol refletida na água. Depois disso, os críticos de arte começaram a chamar Monet de impressionista. E não era para elogiar, mas para implicar com ele. Achavam que pintar impressões de um momento era perda de tempo. Mas Monet nem ligava para o que dissessem, queria pintar suas impressões com pinceladas grandes que brilhassem, enchendo a tela de vida. O que Monet mais gostava de pintar era a água. Ela muda tanto. Bem cedinho, no dia seguinte, tomamos o metrô para uma estação de trem chamada Gare Saint-Lazare. O trem saiu pouco depois das 8. Só levamos 1 hora para chegar seguindo o Rio Sena. Chegando lá, fomos comprar umas coisas gostosas para fazer um piquenique. Na praça encontramos um táxi que nos levou pela ponte para o outro lado do Sena e seguimos ao longo do rio. Seu Silvestre, olhe ali, dá para a gente ver a Casa Rosa. E num instante estávamos lá dentro. Seu Silvestre pagou os ingressos e deixou nossa cesta de piquenique com uma senhora na portaria. E eu logo saí correndo na frente pelo jardim adentro. É engraçado o que acontece quando a gente pensa muito numa coisa e depois conhece de verdade. Quase sempre é diferente. Seu Silvestre, não parece nada com o que eu imaginava. Não? Não,
é muito mais bonito. Nunca pensei que ia ter tantas flores assim, tão grandes, tão lindas. Seu Silvestre sabia o nome de quase todas as flores. Nós dois levamos nossas câmeras fotográficas e eu ainda estava com meu caderno de desenho. Era difícil resolver se a gente devia olhar ou tirar fotos. Um gato nos seguiu o tempo todo. Depois de vermos o jardim e a casa, faltava ainda a melhor parte, o Lago das Ninféias. Para chegar lá, tivemos que atravessar o jardim e passar por um túnel debaixo da estrada principal. E de repente eu gritei: "Veja, seu Silvestre, olha lá a ponte japonesa!" E quando eu fiquei no meio da ponte, fiquei tão emocionada que meus olhos encheram d'água. Eu não disse? Era possível. É mesmo. Agora estamos aqui de verdade. Não podia ser mais de verdade do que isso. Então olhamos para baixo, para todas as ninféias, vermelhas, rosas, brancas. Uma outra planta linda, a glicínia, crescia enrolada pela ponte. Olha ali, perto daquele bambu. Lá estava o barquinho verde, quase igual ao do quadro do Museu Marmottan. Os filhos de Monet costumavam remar nesse lago. Vimos uns peixes grandes nadando pela água. Seu Silvestre disse que eram carpas, e elas ajudam a limpar o lago, comendo insetos e plantas. Monet pintou muitos quadros da ponte japonesa e das paisagens do jardim, e nenhum é igual ao outro. Seu Silvestre me contou que Monet tinha 53 anos quando comprou a terra onde fica o lago. Só tinha conseguido comprar a casa 3 anos antes. Finalmente, as pessoas tinham começado a gostar do que ele pintava e comprar seus quadros. Tirei várias fotos do lago, de vários ângulos diferentes. Seu Silvestre ficou até com medo de que eu caísse lá dentro, quando tirei a foto das ninféias. Debaixo e um arco de rosas de trepadeiras, encontramos o banco onde Monet costumava sentar e olhar para o Lago das Ninféias. Naturalmente, fomos lá e nos sentamos, como ele costumava fazer. Me conte como era Monet quando ele ficou velho, pedi. Na velhice é que ele teve sua grande ideia. Ou melhor, ele começou a trabalhar no maior quadro que já tinha pintado, cobrindo todas as paredes de um salão redondo enorme. Para ter espaço, mandou construir um estúdio novo. Ficou 10 anos pintando e trabalhando nesse projeto, os últimos 10 anos da vida dele. Hoje, os salões das ninféias ficam na Orangerie, em Paris. Antigamente, essa construção era a estufa das plantas do rei, mas agora é um museu. Seu Silvestre, esquecemos uma coisa. Já sei, o almoço, e eu estou morrendo de fome. Este lugar é ótimo para um piquenique, bem aqui junto do banco de Monet. Fomos até a casa de cor-de-rosa pegar a cesta, mas aí descobrimos que não era permitido fazer piquenique no jardim. As pessoas eram capazes de deixar lixo em todo canto e fazer a maior bagunça, explicou a senhora da portaria. Bom, então vamos encontrar um bom lugar lá fora. Encontramos um ótimo lugar junto ao rio Ru, onde ele entra no jardim. E espalhamos todas as nossas gostosuras. Que banquete! Não podia ser melhor. Podia sim, junto ao banco de Monet na beira do lago. Depois do almoço, deitei na grama e fiquei olhando a navegação das nuvens no céu. Ei, mocinha, não durma agora, que logo vamos ter que chamar um táxi para não perdermos o trem em Vernon. Mas dormia a viagem toda no trem de volta a Paris. Não cheguei a ver nenhuma curvinha do rio. E quando chegamos ao hotel, fui direto para a cama. No dia seguinte, fomos ao museu que tinha mais quadros impressionistas, o Jeu de Paume. A Orangerie ficava bem perto, do outro lado do parque. No salão, nos sentimos bem no meio da obra-prima. Imagine
Nós estávamos cercados de ninféias em volta por todos os lados. Na manhã seguinte, íamos embora de Paris. Seu Silvestre me acordou às 6. Se você se levantar já, vamos ter tempo para ver mais uma coisa. O quê? O nascer do sol no Rio Sena. Ainda bem que existem algumas coisas boas quando uma viagem acaba. Tipo, voltar para casa e contar a todo mundo como foi. Para fazer o trabalho do Jardim de Monet, nós vamos precisar de uma folha de papel canson, do giz de cera, da aquarela, do lápis, da borracha, da tesoura e da cola. Como que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, a gente vai recortar uma parte aqui da nossa folha. Então, assim, eu dobro um pedacinho e vou recortar. Esse pedacinho vai servir para nossa ponte japonesa do Jardim do Monet. Então, nós vamos deixar separado para usar depois. Nessa outra parte, nós vamos dobrar ao meio, marcando bem aqui o meio, porque a gente vai fazer o nosso cenário para a nossa ponte japonesa. Aí, nessa parte de baixo, a gente vai desenhar as ninféias com o nosso giz de cera, formando, ó, formas circulares, assim, meio ovais. Ó, você vai fazer em toda a área, usando o lapiseira. Pode usar o lapiseira verde escuro, verde claro. Você vai fazer várias formas. Depois que eu fiz isso, eu agora vou passar a aquarela. Então, eu vou pegar o meu pincel e a aquarela para pintar. Eu vou pegar, molho bem o meu pincel na água, umedeço a tinta bastante, o verde escuro, o verde claro. E eu vou passar bem aguadinho aqui, ó, sobre toda essa parte de cima. Eu agora vou pintar a parte aqui do meu lago. Aí eu posso pegar o azul, umedeço ele também, bastante água, eu vou passar.
Então, agora eu vou deixar a minha aquarela secar, o meu papel também, e vou me preocupar com a minha ponte. Sabe aquele pedacinho que eu deixei? Então, eu vou dobrar um pedacinho para cá, para um lado, e vou dobrar o outro lado também. Ó, fiquei assim. E agora eu vou pegar minha tesoura e vou dar uns cortezinhos assim, olha. Eu vou dar mais cortezinhos na parte que vai ficar pra dentro. E na parte de fora, eu basta fazer assim, ó. Aí deixa um espacinho mais ou menos, ó, de uns 2 centímetros. E vou recortando aqui. Pra formar a minha ponte. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar ela e vou pintar. Eu vou escolher a cor que eu quiser. Eu posso pintar ela de vermelha, de verde, de azul. Eu vou passar um verde aqui. Vou passar um verde aqui. Depois que eu fiz isso, eu vou ajeitar aqui de novo. Ó, tá vendo? Esse lado aqui eu não precisei pintar, porque esse lado eu vou colar. Só pintei do lado de dentro. Ó. Aí agora eu vou pegar a minha cola, vou passar nessa parte daqui, que vai ficar por dentro. Só um pouquinho de cola, não exagera. E aqui eu vou fazer o seguinte. Peguei aqui já esse que já estava seco, ó. Eu faço feito um L, assim, né, a folhinha em pé. E eu vou colocar a minha ponte colando lá nessa superfície aqui. Vou mostrar já para vocês como é que a gente faz. Aqui a gente também vai dobrar em uma ponta e na outra e passar um pouquinho de cola pra gente prender a ponte na parte de baixo também. E a gente vai prendendo aqui, prende lá e forma a nossa ponte japonesa. Vamos fazer lá que vai ficar bem lindo de vocês também. Depois que vocês terminarem, se quiserem, podem passar um pincel com a tinta aqui assim, com a aquarela também, verde ou da cor que você quiser. E pode desenhar você aqui, ou recortar, você fazer desenhar você e colocar aqui em cima da ponte, vai ficar bem legal. Para você se desenhar, você pode pegar mais um pedacinho de folha, de papel branca, e desenhar você. Eu, por exemplo, desenhei aqui a Linéia, para ela ficar lá na ponte, lá do Monet, do Jardim de Monet de Giverny. Espero que vocês tenham gostado do trabalho. Até uma próxima vez. Tchau!